Paz e graça, irmãos. Deus abençoe. A intenção de estarmos aqui hoje é dar a você uma reflexão a respeito do maior e melhor ingrediente que a fé cristã ou que a vida cristã pode nos proporcionar. E é justamente dar uma condição de pensar a respeito da fé. A fé, ela é algo essencial, primordial, indispensável. A Bíblia, ela faz muitos apontamentos a respeito da fé. A Bíblia, no Velho Testamento ou no Novo Testamento, ela faz indicações, apontamentos de que sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. Deixa eu ir em um texto que te interessa, que me interessa, Romanos capítulo 1, versículo 17. A gente vai começar por esse capítulo e por esse versículo a falar a respeito da sua necessidade, daquilo que você precisa. E o que eu preciso, pastor? Qual que é a minha necessidade? Eu preciso de fé. Uma fé apurada, uma fé profunda, uma fé larga, uma fé extensa, de forma que eu entenda o porquê eu devo aprimorar, cultivar, incentivar, guardar, valorizar a minha fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, tem a seguinte expressão: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. O texto diz isso: é por meio da fé. E o texto continua dizendo o seguinte: do começo ao fim, como dizem as Escrituras, viverás aquele que por meio da fé é aceito por Deus. O justo viverá pela fé. Que expressão é essa? Como essa expressão pode ser tida ou vivida dentro da igreja? É uma expressão intrigante, é um convite, é uma afirmação, dizendo que o justo viverá pela fé. A gente vai entendendo um pouco pelos dizeres bíblicos a respeito da fé, e a gente entende que a fé é na realidade o motivo, é a causa de andarmos ou progredirmos ou nos situarmos ou nos identificarmos. A fé, ela precisa ser atenciosamente cuidada. A nossa fé com Deus, ela precisa de uma atenção, porque é isso que vai fazer toda a diferença. A nossa fé em Deus é uma certeza colocada em nós. E quando se fala em certeza, essa certeza, ela não adere a uma coisa chamada relativismo. Ela se baseia na condição firme, estável, sem flertar com as dúvidas. A fé é a única prova que você tem que existem coisas que você não pode ver. Então, essa é a definição desafiadora para todo cristão. Ver coisas que você não pode ver é antagônico dessa maneira, dessa forma. Tem coisas que existem que você não pode ver, e a fé tem algumas características peculiares que eu quero discutir com você nessa manhã. Então eu quero que você se baseie no livro de Hebreus capítulo 11, para a gente entender sobre essa questão da fé.
A fé é ela que te remete à aprovação de Deus. E isso faz toda a diferença. É o sinal verde de que o caminho está aberto e que você pode andar, caminhar. E se não tiver fé, isso significa que o caminho não está aberto. Há uma sinalização de cor vermelha. Pare, remonte, refaça, busque de novo, se posicione. Quando eu vou para Hebreus capítulo 11, eu vou verificando que é a fé que me faz mover para uma boa relação com Deus e para um andar que me faça entender o que se passa no mundo, dentro da igreja. E quando eu vou no versículo de número 3, diz assim: é pela fé que entendemos, e é exatamente isso que está escrito. Eu começo a verificar que a fé é que me ajuda a entender um mundo que muitas vezes eu não tenho explicações, mas pela fé eu vou compreendendo o mundo e olhando não com os olhos naturais, eu vou acrescentando a minha forma racional de ver as coisas, a minha forma lógica de ver as coisas, algo novo, algo que ultrapassa literalmente o meu raciocínio. Pela fé se faz apresentações de manifestações de comportamentos de muitas pessoas que se comportaram utilizando a fé. A fé os levou a uma determinada manifestação, não poucas vezes diferente de uma manifestação natural, comum. E isso deve ser observado. Pela fé, a gente verifica pela Bíblia que existiram várias exibições, tipos de comportamentos muito diferentes, os quais estamos habituados. E quando você vai no versículo 4, aí em Hebreus capítulo 11, você verifica que pela fé Abel oferece a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Isso foi uma manifestação diferente. Isso foi uma manifestação não comum, ligada à questão da lógica, da situação racional. Bem, eu quero aprofundar isso. No versículo 5, diz que foi pela fé que Enoque escapou da morte. E a gente vai vendo que a fé, como forma de levar as pessoas a um determinado comportamento, a fé te faz escapar de perigos. Aí você, pela fé, vindo do discernimento, você consegue se desviar do mal, você se desvia de buracos, ciladas, de prisões, você se desvia de doenças, e vamos melhorar isso, porque a ideia na escola dominical nessa manhã é te incentivar a procurar ter fé. Você não pode viver sem fé. Fé em Deus, fé que te direciona a ter um comportamento, fé que te ajuda junto ao seu raciocínio a entender certas coisas, fé que faz com que você caminhe dentro de um sinal verde, faz com que você continue a caminhar com a aprovação de Deus. A Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 11 do livro de Hebreus que pela fé
é que você acredita, resolve entender, saber que Deus existe. E não é por um raciocínio lógico, e não é por uma informação baseada num conteúdo científico, de uma comprovação em laboratório. A Bíblia está dizendo para você que pela fé você acredita que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele fala às pessoas, que Ele cheira, que Ele se manifesta. Então você precisa buscar um posicionamento de fé, uma condição de fé, alimentar a fé, nutrir a fé. Pela fé, a gente entende que certas circunstâncias foram alcançadas, certas metas impossíveis foram batidas, certos desembaraços aconteceram, certas regularizações, elas tiveram a concretude ou a condição de aparecer, certos níveis foram alcançados, posições foram consolidadas. A Bíblia, ela dá essa indicação de forma que a gente não pode ignorar, ser indiferente à necessidade de termos fé. As coisas tomam formas e são degustadas pela fé. É isso mesmo. A gente vê que pela fé que se ouve os avisos de Deus. Você que quer ouvir Deus falar com você, especificar algo para você, dar a você uma orientação, é pela fé que se ouve avisos de Deus sobre coisas ainda que vão acontecer, coisas ainda que não aconteceram. Quando você vai no capítulo 11 do livro de Hebreus, e você vai no versículo 7, você lê a seguinte narrativa: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus. Os avisos de Deus, eles são assimilados, eles são interpretados, eles são guardados, eles são vistos pela fé. E eu quero continuar nessa linha para que você entenda. Você entende certas coisas, você se comporta de certas formas, você observa certas manifestações, você escapa de certos perigos, você crê que Deus existe, você na realidade sabe e entende que certas coisas são consolidadas, você ouve os avisos que Deus tem para te dar através da fé. E eu quero parar nesse momento para orar por você. Se você entende certas coisas, se você passa a ter certos comportamentos, se você escapa de certos perigos, se você crê que Deus existe, se você na realidade vê certas coisas consolidadas, ouve o que Deus tem para te dizer através de certos avisos, tudo isso pela fé, eu preciso orar para que Deus te dê fé. E eu quero orar por você. Deus abençoe o teu povo, abençoe as pessoas que precisam da fé. Todos nós precisamos. Aumenta a nossa fé. Fé para mudar o comportamento, fé para crer que o Senhor existe, fala e ressuscitou dentre os mortos. Fé para que a gente entenda que os teus avisos são dados e o Senhor vai consolidar tudo aquilo que o Senhor diz. Nos ajude a termos
fé. É dentro desse conceito. E eu ainda quero falar um pouquinho e mais profundamente com você a respeito da fé. É pela fé que você aceita sair de um determinado lugar, de uma determinada posição, de um determinado pensamento. É pela fé que você sai das suas condições e se locomove para outros lugares. Tudo isso você faz pela fé. É pela fé que você aceita sair da sua posição, do seu pensamento, do lugar que você está e ir para um outro tipo de lugar que Deus vai te encaminhar. Mas isso é feito pela fé. Se for feito por um raciocínio lógico, humano, científico, se for feito por uma contextualização proveniente do mundo para você, você não sai do lugar, você não muda. E você precisa entender isso. É pela fé que você segura as coisas ou solta as coisas. E quando você vê o versículo 8 do capítulo 11 do livro de Hebreus, é dessa maneira que você entende, porque diz o seguinte: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele saiu por causa da fé colocada em seu coração, proporcionada por Deus. Então é a fé que muda. Precisamos ter fé para mudar, para pegar, para soltar certas coisas. A gente precisa discutir mais isso dentro da igreja. É pela fé que você caminha e se sente disposto a caminhar, e muitas vezes sem saber onde vai parar por completo. É pela fé que você na realidade diz a Deus: Deus, eu estou indo porque o Senhor disse para ir, para caminhar. O raciocínio humano, lógico, científico não te promove isso, não te dá essa segurança. E a gente precisa entender isso. De maneira alguma desprezarmos um raciocínio lógico, um raciocínio científico. Isso vem de Deus, só que a fé precisa se aliar a esse raciocínio e algumas vezes vencer esse raciocínio. É pela fé que você visita o lugar que Deus falou sem que você estivesse lá ainda. Então Deus fala com você, diz que você vai para certo lugar, mas você está em outro lugar, e é a fé que te faz visualizar esse lugar que Deus te disse que você vai estar, mas ainda você não chegou lá. E foi exatamente isso que Deus disse a Abraão: você precisa ter fé. Pastor, como é que faz isso? Como que eu adquiro isso? Como que eu luto? Como que eu vou em busca dessa condição? Já já vamos ver isso, porque eu ainda quero que você entenda que é pela fé que você visualiza um futuro e um lugar que você ainda não está. Pela fé. É ela, a fé, que te faz esperar quando ninguém mais quer esperar. É a fé que te faz esperar e esperar em Deus, porque diz que vai fazer, porque mandou você esperar. E você sabe que a espera é um período de tempo que intriga, que incomoda,
que insatisfaz, que gera um desconforto. É a fé que faz com que você fique lá esperando até que Deus realize o que Ele disse que vai realizar. E enquanto você espera e espera com fé, vai fazendo o melhor que você pode. É a fé que faz você esperar Deus concluir o melhor momento, a melhor ocasião, como lhe apraz, para realizar aquilo que Ele disse para você esperar. E não tem outro instrumento, não tem outra forma, outra maneira que faça você esperar a não ser a fé. As informações que você vai receber de meios seculares, elas vão te instigar, elas vão te incentivar a não esperar. Não espere, não perca tempo, a vida é curta, ande rápido, apresse, aproveite, faça na realidade do seu tempo um tempo de emergência, ande, caminhe, mas a fé é o único instrumento que pode dizer para você: espere, é hora de esperar. A fé, independente do tempo, ou do movimento social, ou da situação econômica, da condição física, independentemente de tudo isso, a fé, ela consegue fazer você esperar para ver cumprir aquilo que Deus te disse. A fé, ela luta contra a desistência. Abraão quis desistir. Muitos quiseram desistir. E Deus dava a fé na sua fala, na sua aparição, na sua relação com Abraão, e renovava a sua fé. E a fé era o único instrumento que poderia fazer Abraão esperar. Calma, Ele prometeu, Ele vai vir, Ele vai cumprir. É por isso que você não pode desprezar a fé. Pela fé, a gente sabe que somos testados. Existem testes. A fé, ela é testada. Existem testes onde você faz uma autoavaliação, passei, não passei. Os testes servem para isso. E a gente sabe que quando a nossa fé é testada, a gente fazendo uma autoavaliação, a gente consegue reconhecer: passei, não passei, vou ter que fazer o teste novo. Quando você lê o versículo 11 de Hebreus, capítulo 11, o versículo também é o 11, diz assim, de uma forma fácil de entender: foi pela fé que Abraão se tornou o pai. Aquilo foi um teste. O tempo ia passando, e ele sabia que o tempo passava. O texto diz assim: embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos, ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Deus vai testar a sua fé. Faz parte do processo do aumento da fé, do vigor da fé, da vitalidade da fé. Tudo que se torna bom, um dia foi testado. Tudo que é bom, um dia foi testado. Para a sua fé ser boa, Deus vai te testar. É pela fé que as pessoas ficam contentes. É pela fé que as pessoas possuem na sua interioridade satisfações, saciedades. É pela fé
que as pessoas alcançam algo inalcançável dentro de uma ótica humana. E tem muita gente insatisfeita, muita gente realmente descontente, infeliz. A gente precisa inserir fé nessa situação de descontentamento. A gente precisa inserir satisfações, porque é a fé que dá satisfação na vida dessas pessoas de insatisfações tão grandes. Já levanta insatisfeita, permanece o dia insatisfeita, adormece insatisfeita. A fé, ela consegue regular isso. É a fé que te faz procurar algo melhor e não é outra coisa. É a fé que te motiva a sair do lugar e pensar em coisas melhores, a se levantar mesmo estando dentro de uma situação ruim. É por isso que as pessoas precisam buscar fé, ter fé, aprimorar a fé, aumentar a fé, ser ajudado pela fé em Deus. É pela fé que você sacrifica, é pela fé que você paga um preço, é pela fé que você dá alguma coisa que lhe custou algo. E quando você vai no versículo 17 do capítulo 11 do livro de Hebreus, você entende isso claramente. O texto diz assim: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Só foi possível fazer isso por causa da fé. Só é possível fazer certas coisas mediante a fé. A fé, ela te ajuda a ver um tipo de decisão que Deus tomou. Tem hora que nós não acreditamos: Deus, o Senhor não tomou essa decisão, o Senhor não iria fazer isso, o Senhor não fez isso, ou o Senhor fez e eu não percebi. É pela fé que você vê a decisão tomada por Deus. O que Deus resolveu, como que Ele decidiu, que caminho que Ele tomou. E Ele fala isso com você: eu decidi isso, eu resolvi isso, eu tomei este caminho. E você só percebe e consegue enxergar isso pela fé. Quando você vai no versículo 18 do livro de Hebreus, no capítulo 11, você entende as seguintes palavras: Deus lhe tinha dito, Deus falou, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Só se percebe isso, só acredita nisso, só se envolve com isso, só realmente percebe isso pela fé. Deus está e vai tomar algumas decisões em relação à sua vida. Pode ter certeza disso. Deus, Ele tem alguma coisa a fazer na sua vida e precisa te comunicar a este respeito. E como entender isso? A decisão que Deus tomou, o que Ele resolveu, é a fé que faz você entender e melhor, aceitar isso. E eu quero que você entenda dessa maneira. Nenhuma outra instrumentalidade, nenhum outro tipo de processo, mecanismo vai conseguir fazer com que você entenda, se posicione, assimile que Deus é capaz de realizar qualquer coisa que Ele queira, se a fé não te ajudar a perceber isso. É a fé que te diz que Deus é capaz
de realizar qualquer coisa que Ele queira. É por isso que você tem que nutrir a sua fé, é por isso que você tem que cuidar melhor da sua fé, não abandonar a sua fé, não desprezar a sua fé. Quando você vai em Hebreus capítulo 11, no versículo 19, você entende isso da seguinte maneira: Abraão reconhecia, percebia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Como? De que maneira? Isso só era possível perceber, entender. Deus pode ressuscitar Isaque pela fé. É a fé que Deus faz promessas pela fé ao seu futuro. Você não sabe o amanhã, você não conhece nada a respeito do amanhã, você não tem nenhuma garantia a respeito do amanhã, você não tem nenhuma visão concreta, consolidada a respeito do amanhã, nada a respeito do amanhã, mas pela fé você pode se sentir seguro, você pode se sentir realmente estável em função daquilo que Deus vai te falar a respeito do seu amanhã, do seu futuro. Foi pela fé que José deu orientações a um povo antes de morrer. Toda a Bíblia tem o seu movimento na fé. E aí de novo eu quero parar para orar e pedir a Deus algo a respeito de fé para você. Ore comigo de novo. Senhor Deus, ajuda o teu povo pela tua misericórdia, porque é pela fé que ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer. É pela fé, ó Pai, que a gente consegue entender, como pude dizer, que os testes que vão acontecer, provando a nossa fé, essa condição de passar nos testes é possível, porque quando passo nos testes da fé, me torno, ó Pai, mais forte, mais vitalizado, me torno, ó Pai, mais convicto ainda de que vale a pena acreditar no Senhor. Por isso, Deus, tenha misericórdia, nos ajude a passar nos nossos testes de fé. Ajuda-nos nisso em nome de Jesus, Pai. Pela fé, ó Pai, é que entendemos que o Senhor toma decisões, o Senhor resolve, o Senhor diz o que fazer, e a gente deve esperar na sua fala o que fazer, a decisão tomada pelo Senhor, mas isso só é possível pela fé. Pela fé, o Senhor fala ao nosso respeito, fala em relação ao futuro. Então a gente precisa entender isso. Senhor, nos ajude diante das suas promessas, das falas as quais o Senhor tem a nos dizer, tudo pela fé. Abençoe o teu povo, aumentando a fé do teu povo, em nome de Jesus. Pela fé é que se entende que um decreto ele pode ser mudado pelo seu raciocínio secular, pela informação lógica e pela meritocracia e outros meios os quais você pode interpretar. Nenhum outro meio a não ser a fé pode te dizer um decreto pode ser mudado, porque os decretos eles não são mudados, e a gente entende isso. Pela fé é que se entende que mesmo que tenha havido, existido ou haja um decreto, esse decreto, pela fé em Deus, pode ser mudado. Ainda que exista uma deliberação superior, uma circunstância superior, mais forte do que você, que te obrigue a uma observância e a um cumprimento,
pela fé, Deus pode mudar este decreto. É por isso que a Bíblia te convida. Cristo fala tanto: a tua fé te salvou, vai, não peques mais. A tua fé te salvou, a tua fé te salvou. A ideia da salvação é a ideia de te tirar do perigo. Quando se fala salvar, quer dizer o seguinte: tirou você do perigo. Você ia cair, o buraco estava lá, a doença veio, o decreto foi dado, a condição ruim apareceu, você não tinha força, Deus te salvou. Para que você entenda essa expressão, quando Deus salva alguém, te tirou do perigo. E quando você vai no versículo 23, no capítulo 11 do livro de Hebreus, você entende a seguinte descrição: foi pela fé, diz o texto, que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Havia um decreto, havia uma formação de uma lei irreversível, mas Deus mudou o decreto. Não o decreto em si, mas tirando Moisés para que sobre ele não cumprisse o decreto, não regesse o decreto, não fosse dado o decreto. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem de Faraó, do rei. O decreto vale, tem força. Mas quando a fé na relação com Deus, ela é apresentada, o decreto pode ser mudado em função da fé. Pela fé é que se descobre quem somos, o que temos, o que possuímos, para onde vamos, o que nos espera, ou o que nós podemos esperar. É pela fé que se descobre a sua identidade. É pela fé que você se localiza. E tem muita gente perdida, muita gente sem localização de identidade, não sabendo quem é, o que possui, o que Deus quer, para onde vai, em função da ausência da fé. É a fé que faz você se localizar, descobrir de fato quem você é, porque é pela fé que você tem a certeza que você é filho, filha de Deus. É pela fé que você se localiza, sabendo que você está nas mãos de Deus. É pela fé que você se mune de forças, de ânimo para caminhar, para andar naquele sinal verde, entendendo que você não sabe tudo, mas Deus sabe o que faz. É pela fé. É pela fé que você pensa em algo recompensador. Estou crendo, estou plantando pela fé, estou esperando. É pela fé que você espera uma recompensa, dias melhores. Não é por outro instrumento, por outro tipo de atitude, de maneira alguma. É pela fé que na Bíblia você vê que muitas pessoas enfrentaram os seus problemas e viram Deus agir. É pela fé que você observa essas coisas. É pela fé que você consegue manter certos costumes, hábitos, práticas. E a gente tem que pensar nisso. Por que eu não oro? Por que eu não leio Bíblia? Por que eu não jejuo? Por que eu não tenho certas práticas cristãs? Seria o motivo da minha fé estar desvalorizada dentro em mim, minguando, frágil, vulnerável? O que está acontecendo?
porque é pela fé que eu tenho certas práticas. A igreja precisa cuidar melhor da sua fé, porque é pela fé que eu caminho em certos labirintos, em certas condições que eu sei que não há saída. Não há. Diante de um câncer, dependendo do seu grau, não há saída. Diante de certos embaraços relacionais que você teve, que você praticou, não há saída. Diante de certas crises financeiras, não há saída. São labirintos, lugares difíceis de encontrar uma saída. Mas a Bíblia diz que as saídas pertencem a Deus. Mas como experimentar isso? Como viver isso? Como colocar isso dentro de uma condição de forma que isso seja consolidado na minha vida? Fé. Eu preciso colocar o ingrediente da fé nessa condição. Quando eu vou para o versículo 29 do capítulo 11 do livro de Hebreus, eu entendo isso. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Entra no mar, começa a marchar, mas e a água estava lá? A água abriu depois. À esquerda ou à direita ou atrás não dava para ir, e o mar na frente também não dava. Lógico que não dava, cientificamente não dava, dentro de um conceito de bom senso não dava. Só a fé foi capaz de dar uma solução. Diga ao povo que marche. Em outras palavras, Moisés, pega esse povo, acredite em mim, tenha fé, saia do seu mundo racional, da sua condição padronizada, acredite que eu possa fazer tudo aquilo que eu digo que eu vou fazer. Então você vai vendo que a fé, ela vai ter testes, claro que vai. A fé, ela foi dada por Deus, e Deus é quem dá a fé, para que as pessoas fiquem contentes, satisfeitas. É a fé que faz você ter a capacidade de sacrificar, de pagar um preço e dar alguma coisa que te custe. É pela fé que você vê Deus tomando decisões e percebe que Ele resolve, que Ele decide, que Ele prefere certas coisas. Mas pela fé é que você vê que Ele te comunica tudo isso. É pela fé que você consegue concluir na sua interioridade, na sua argumentação com as pessoas, na igreja, em casa, nas escolas, no serviço, que Deus é capaz de realizar qualquer coisa que Ele queira realizar. É pela fé que você entende a respeito do futuro. Eu não sei o que vai acontecer, como vai ser, mas eu sei que as promessas de Deus, elas são infalíveis. É pela fé que eu recebo orientação de Deus. Pare, pense, não vai, fique, agarre, largue. É pela fé que essas orientações são dadas. É pela fé que eu entendo que, ainda que eu esteja vendo uma situação irreversível, Deus pode reverter essa situação, ainda que exista uma deliberação superior, capaz de me obrigar a cumprir, de observar o que está sendo mandado. Deus pode mudar essa situação,
mas eu preciso da fé para isso. É pela fé que eu descubro a minha identidade. Sou filho, aceitei a Cristo, Deus tem um plano na minha vida. É pela fé que eu me localizo. É pela fé que eu penso em recompensas. Vou plantar, vou orar, vou jejuar. Não que eu faça isso pela recompensa, mas é o efeito da fé, é o sintoma da fé. Eu creio e Deus se manifesta na minha crença. É pela fé que eu entendo que os problemas podem ser enfrentados, que eles podem serem vencidos por Deus, um Deus invisível que o mundo não vê, mas pela fé eu consigo ver. Como que a gente não vai falar sobre fé? Como que a gente não vai tratar fé dentro da igreja? Como que a gente não vai discutir biblicamente a respeito da fé? Como? De que maneira? Como que eu não vou parar para pensar que eu preciso de fé? Deus, tenha misericórdia de mim, dá-me fé. Sem fé não dá para viver com o Senhor, e o texto diz isso. Hebreus fala sobre isso. Sem fé é impossível você agradar a Deus. É pela fé que a gente consegue vencer. A ideia da escola dominical nessa manhã é falar sobre a importância da fé. Você precisa de fé. Você, cristão, não pode viver sem fé. Mas eu vou te ajudar a me fazer, como pastor, algumas perguntas. Quero ter fé e não consigo. Sei que eu preciso da fé, mas não sei onde encontrá-la. Quando vejo as circunstâncias, parecem que as circunstâncias sucumbem, predominam sobre a minha fé, são maiores do que a minha fé. Como fazer essa inversão? Quero te ajudar a me fazer ainda certas perguntas. Tenho um passado, não consigo esquecer esse passado, e esse passado se torna presente. Como realmente, pela fé, anular esse passado, lutando contra essas adversidades em relação ao passado? E é essa a resposta que nós vamos atrás dela no domingo que vem. Hoje eu só quero que você entenda como é importante ter fé. Pela fé você caminha, pela fé você vence, pela fé você ouve Deus, pela fé você espera, pela fé você sacrifica, pela fé você entende, pela fé você acredita que o decreto vai mudar, pela fé você vê a existência de Deus. E eu quero que você entenda isso, a importância da fé. A intenção é essa, dar a você hoje a compreensão de que a fé ela é indispensável. Vá para onde você quiser, entenda o que você quiser, busque o que você quiser. O que você não pode deixar de buscar, de entender, é que você tem que ter fé. Eu quero finalizar em Romanos 10. Romanos 10. Pode vir, Sâncio. Versículo 17. Escuta o que eu vou te dizer, para iniciar uma resposta para as suas dúvidas a respeito da fé. Eu só quis que você entendesse e entenda. Você vai ter que ter fé. Fé em Deus. Fé nas Escrituras, naquilo que Deus diz. Porque Romanos 10 começa a nos dar a seguinte resposta: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. Então eu preciso me envolver a qualquer custo
a qualquer preço com a mensagem de Deus. Eu preciso a qualquer custo, de qualquer forma, de qualquer maneira, em qualquer tempo, em qualquer lugar, me envolver com a mensagem de Deus. Porque o texto fala assim: portanto a fé ela vem, ela aparece, ela surge do próprio Deus com a sua mensagem. Ela vem pelo ouvir a mensagem. E o texto fala assim: e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Não é a minha vida, não é o noticiário a respeito dos fatos, dos fenômenos, da economia existente no mundo, não é isso. A fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a respeito de Cristo, da palavra, da manifestação de Deus, do tipo de pensamento que Deus teve na sua palavra, da sua forma comportamental em relação às pessoas que se apresentaram a Ele, ou Ele se apresentou às pessoas. Então vamos começar a responder dessa maneira. Ouça mais a respeito de Cristo, da mensagem de Cristo, do pensamento de Cristo, do comportamento de Cristo. Ouça mais sobre isso, para que isso te confronte, para que isso fale ao seu coração. Você precisa de fé.